126. Faremos a leitura do Salmo inteiro. Salmo muito conhecido da igreja. Diz assim a inerrante e poderosa palavra do nosso Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor, vamos orar nesse momento, pedindo que essa palavra nos ilumine e também nos transforme, como nós ouvimos nesse momento. Santo Deus, nós estamos diante de Ti, prestando a Ti esse santo culto, pelos méritos de Cristo. Reconhecemos o nosso coração, Pai, falho, pecador. Até aqui, Senhor, na liturgia falamos isso. E nesse momento reconhecemos a nossa total incapacidade de ler a Tua Santa Palavra, o texto bíblico, e poder compreendê-la, Senhor, de maneira pelo nosso próprio intelecto, pela nossa própria capacidade. Não podemos entendê-la, Senhor. Por isso, rogamos a Ti nesse momento que Teu Espírito Santo nos capacite e que a Tua palavra, que é poderosa, que é inerrante e que capacita o homem a se tornar perfeito para toda boa obra, transforme o nosso coração, transforme o nosso viver e nos faça, Senhor, glorificar a Ti no nosso dia a dia. Ao sairmos daqui, Senhor, lembremos da Tua palavra, pratiquemos a Tua palavra, ó Senhor, para a glória e para a honra do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Qual foi o dia mais alegre da sua vida? Talvez você pense, o dia mais alegre da minha vida foi o dia do nascimento do meu filho. O dia em que eu cheguei na maternidade, peguei aquele garotinho no meu colo, e aí eu pude olhar nos olhinhos dele e dizer: glória a Deus, graças a Deus, o meu filho nasceu. Quem sabe para você o dia mais feliz, o dia mais alegre foi o da formatura. Como a gente diz no ditado popular, o dia que você pegou o canudo, que representava o sucesso, a gratificação, pelos 4 anos ou 5 anos que você teve de sofrimento, de dificuldade, de luta. Alguns aqui, talvez, o dia mais alegre foi o dia do casamento. Para muitas pessoas aqui, o dia mais alegre foi o dia do batismo, o dia da profissão de fé. Você esteve diante do Senhor, proclamando para a sua família, para os seus amigos, para toda a igreja, que você só tem um Salvador, Jesus Cristo. Existem dias que são tão felizes, tão alegres na nossa história, que parecem até irreais. São como sonhos. Mas existem dias que são irreais também, parecem irreais, mas não porque são como sonhos, são como pesadelo. São tristes, dolorosos, difíceis. É o dia da morte do nosso ente mais querido. Dia da traição, da dificuldade, da calúnia, quem sabe. Qual foi o dia mais triste da sua vida? A nossa vida, a nossa peregrinação aqui é assim, recheada de dias alegres, de felicidade, e dias que são muito tristes, de dificuldade, de dor, de sofrimento. E esse salmo que nós lemos aqui fala a respeito dessa peregrinação. E ele nos ajuda a compreender como nós devemos nos manter sempre alegres, felizes, independente das circunstâncias. Independente se você está vivendo um dia mau, independente se você está vivendo um dia bom, você deve estar sempre alegre no Senhor. Por isso, o tema da nossa mensagem é: alegre-se no Senhor. Mas antes de nós olharmos aqui para o texto, os versículos que nós temos diante de nós, eu queria lembrar algumas coisas que envolvem o contexto em que esse salmo foi escrito. O livro dos Salmos, como os irmãos sabem, é uma coletânea de vários hinos, poemas que foram escritos, inspirados por Deus, organizados, para que nos contassem a respeito da história do povo de Israel e a redenção até. Mas Calvino chama esse livro de anatomia da alma humana. E Calvino dizia que nos Salmos existem
todos os sentimentos expressos da alma humana. Nós temos ali alegria, lamento, dificuldade, choro, súplica. E ele nos ensina como orar nesses momentos de dificuldade, de aflição, de alegria também. Nos ensina como cantar a Deus. Então, esse livro que conduziu toda a igreja por muito tempo à adoração ao Senhor, nos ensina muita coisa a respeito da nossa peregrinação. E esse salmo especificamente, como os irmãos poderão ver aí no título, é um cântico de romagem, um cântico da peregrinação. Alguns irmãos sabem que existe uma lista de salmos que foi composta para que o povo peregrinasse até o templo. Uma vez por ano o povo fazia isso, para adorar ao Senhor. E enquanto o povo ia peregrinando até o templo, eles iam cantando estes salmos. E este é um dos salmos que o povo ia cantando. Esse salmo fala a respeito da libertação, da restauração do povo de Israel, do povo de Judá. Uma palavra muito importante nesse salmo, que os irmãos verão quando nós estivermos lendo, mais uma vez, é alegria, regozijo. Nós pudéssemos traduzir aqui mais literalmente, gritos de alegria, por causa da restauração. Então, assim como esses hinos lembravam o povo de Israel a respeito da obra que o Senhor havia feito no meio deles, a respeito da libertação e da restauração que Yahvé havia feito em Judá, esses salmos também nos lembram a respeito da nossa libertação, da nossa restauração e da nossa caminhada, da nossa peregrinação cristã. Nós vamos observar aqui algumas verdades que nós encontramos nesse texto. Por isso, alegre-se no Senhor. Como você pode se alegrar no Senhor? A primeira coisa que nós vemos aqui, lembrando-se da restauração que já foi realizada. Os versos 1 a 3. O texto começa assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando foi isso? A maioria dos estudiosos acreditam que esse salmo foi escrito após a libertação do povo do cativeiro babilônico. Por isso, esse provavelmente foi o último salmo a ser escrito. Eu lembro que algumas semanas atrás, eu expus com a igreja o Salmo 90, Salmo de Moisés, que ensina-nos a contar os nossos dias. Esse foi o primeiro salmo a ser composto. E o Salmo 126, provavelmente foi o último salmo a ser composto. Então, no momento da libertação do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, o povo de Israel, então, está cantando ao Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E veja, logo no início já há aqui uma expressão de reverência, de reconhecimento do caráter soberano de Deus. Porque os irmãos talvez saibam que quem promoveu o édito de libertação do povo de Judá da Babilônia foi o rei Ciro, o Medo-Persa. Mas o povo de Israel está glorificando ao Senhor. O povo de Israel sabe, o povo de Judá sabe, que o grande restaurador, o grande libertador, não foi o rei Ciro. O grande restaurador e libertador do povo é Yahvé. É o Deus de Judá que está restaurando a sorte de Sião. A palavra sorte, no nosso contexto, é um pouco complicada, né? Ela tem muitos sentidos na nossa língua portuguesa. A sorte está geralmente associada a destino. Então, você pode dizer que uma pessoa é sortuda. Fulano é sortudo. Nossa, ele tem muita sorte. Mas está ligado a destino, a acaso. E certamente esse não é um conceito bíblico. Mas nós não acreditamos em destino, certamente, como os titãs, né, cantaram lá, o acaso não vai nos proteger enquanto nós andamos distraídos. Nós não cremos assim. Nós cremos na providência e na soberania de Deus. Então, o que a Ara quis dizer aqui com sorte? É porque a palavra sorte também significa condição de vida, circunstância. Então, o que o autor está dizendo aqui, o salmista está dizendo, é quando o Senhor mudou a sorte, a condição de vida, a situação do povo que estava cativo, novamente eles puderam ficar alegres. Eles puderam subir ao Monte Sião mais uma vez para adorar, cultivar novamente na sua própria terra e terem a vida que eles não tinham há 70 anos, desde a queda. Por isso, a alegria. Pense, meus irmãos, eles ficaram 70 anos no cativeiro. Muito tempo. Alguns desse povo esqueceu até mesmo a língua hebraica. Certamente, a geração que nasceu na Babilônia falava melhor a língua dos caldeus do que o próprio hebraico. Os irmãos se lembrarão que o livro de Daniel conta que
Nabucodonosor impediu que eles falassem a língua hebraica, mudou o nome dos jovens, trocando o nome judaico que eles haviam recebido na infância pelo nome dos deuses babilônicos. Esse povo perdeu a identidade. E certamente muitas dessas pessoas que foram exilados tinham perdido até a esperança de que um dia voltariam a ver a sua própria terra. O Salmo 137 conta dessa aflição e dessa tensão, desse desânimo do povo. O Salmo 137, versículo 1 diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Lembrávamos de Sião. Dos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar cântico ao Senhor em terra estranha? Esse era o sentimento do povo. Não tem como ficar alegre aqui na Babilônia. Não há como se alegrar aqui nessa situação tão adversa, no meio do exílio. É por isso, então, que o salmista descreve a alegria vívida, o sentimento de restauração do povo no versículo 2. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor. Parecia um sonho, era como um sonho. O sentimento do povo era de não acreditar no que estava acontecendo. Imagine por alguns instantes aqueles jovens que saíram possivelmente com 10, 15 anos e se passaram 70. Agora eles são velhos, 80, 90 anos. Eles podem voltar. Os que conseguiram chegar a essa idade estão voltando para a sua terra, podendo cultuar, louvar ao Senhor. Diante dessa grande restauração, dessa grande libertação, qual foi a resposta do povo? O povo responde de que maneira? A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. A resposta inevitável do povo, diante da miséria, do cativeiro, era alegria, regozijo, felicidade. E a palavra, como eu disse aqui, alegria, poderia ser traduzida literalmente como gritos de alegria. O povo pulou de alegria, de felicidade. O povo que havia perdido a esperança, provavelmente, no cativeiro, agora estava liberto, experimentando algo maravilhoso. E o que esse texto tem a ver conosco? Esse texto tem a ver comigo e com você. Esse salmo certamente foi escrito para que o povo de Judá se lembrasse desses grandes feitos do Senhor, especialmente quando eles estavam indo para o culto, peregrinando até Jerusalém. Enquanto o povo ia, eles cantavam a respeito disso. Foi escrito para que eles não se esquecessem dessa grande obra que Deus havia feito no meio deles. Para nós, a mesma coisa. Não era essa a nossa condição de cativos? Não era essa a nossa situação? Aliás, provavelmente a nossa situação era muito pior do que a deles. Muito mais que miséria, tristeza, a nossa condição era de condenação. E muitos aqui entraram em caminhos muito tortuosos e viveram uma vida muito devassa, de muita perdição. Alguns mais, outros menos. Mas até mesmo você, que, como nós costumamos dizer, que cresceu num berço evangélico, a gente usa esse jargão, a sua condição sem Cristo era pior do que a desse povo. A nossa condição espiritual, independente da vida que você levou, uma vida devassa ou não, condenação, afastamento de Deus era muito pior que qualquer pobreza, miséria e exílio. Mas Deus restaurou a nossa vida. Deus nos deu a salvação, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. E a pergunta que eu faço é: qual deve ser a nossa resposta diante dessa libertação, dessa restauração? Alegria, riso, júbilo, gritos de alegria. O que esse salmo nos propõe a fazer é: lembre-se de onde Deus tirou você, lembre-se que você não tinha a menor condição de se salvar. Lembre-se que a sua condição antes da salvação era de morte. Você estava no fundo do mar do pecado, morto, apodrecido. Deus enviou o seu Filho, Ele mergulhou até lá, buscou você, te puxou de lá e te deu vida. Isso, a sua resposta, a nossa resposta deve ser de alegria. Alegre-se por isso.
A obra que Deus realizou em Judá era tão grande que até as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Viu aquele povo? Aquele povo que era grande, tinha um rei chamado Davi. Eles ficaram lá na Babilônia 70 anos. De uma hora para outra, o rei liberou o povo e eles estão voltando para casa. Veja, o Deus deles está de novo a favor deles. Que maravilha! Era isso que o povo dizia. A restauração do povo de Judá redundou em glória para Deus. E é assim que acontece com a nossa restauração. De um homem que estava encharcado do pecado e que era, quem sabe, alguém envolvido com alcoolismo. E que todos os dias voltava do trabalho e, em vez de ir para casa, parava no bar. Metade do seu salário ficava lá. Ele desonrava sua esposa, não respeitava a sua família, mas um dia ele encontrou Jesus. De repente, aquele homem começa a mudar. E agora, ele vai para casa, ele cuida da sua esposa, ele cuida dos seus filhos. O seu salário não é mais usado para alcoolismo e bebedeira, agora ele é um pai de família. Os vizinhos dizem: olha só, grandes coisas tem feito o Senhor. A nossa restauração, a nossa libertação redunda em glória para Deus, louvor a Deus. O livro de Atos nos fala a respeito da igreja, que ela caía na graça do povo, na simpatia do povo. E o povo lhes tributava grande admiração, porque o povo via a obra restauradora que Deus estava fazendo no meio deles. Grande, com efeito, como diz o texto aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Já presenciei pessoas ímpias falando da inveja e da admiração que eles têm por pessoas que têm fé. Presenciei. Ateus dizendo: poxa, eu queria ter fé como vocês têm. Especialmente nos momentos de dificuldade, eu queria ter fé que existe de fato um Deus que está cuidando da minha vida, que está me levando para momentos de paz e de tranquilidade. Possivelmente você já viu isso. Agora, se os ímpios sabem reconhecer as coisas boas que Deus faz pelos crentes, quanto mais nós, meus irmãos. A nossa verdadeira alegria está na nossa salvação, não está nas coisas desse mundo. O Salmo 73 fala de Asaf, ele diz que os pés dele quase se desviaram, porque ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios. E aquele salmo ali nos fala que olhar para a prosperidade, para a vida, as facilidades que os ímpios possuem, meus irmãos, é um grande erro. Porque nem sempre a vida próspera dos ímpios, ou melhor, a vida próspera dos ímpios, não reflete uma verdadeira alegria, uma verdadeira felicidade. Quando Asaf chegou no santuário do Senhor, ele viu o fim dos ímpios. E ele disse: eles não são verdadeiramente felizes. Alegre, verdadeiramente feliz, é o crente. Ainda que passando por momentos de dificuldade, ainda que passando por momentos de tristeza e de dor. Por quê? Porque ele recebeu a restauração, a libertação, a sua salvação. A alegria da salvação, meus irmãos, é um tema muito importante na Escritura. E como nós vemos no Salmo 51, Salmo de Davi, ela pode ser perdida. Davi ora: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele perdeu a alegria da salvação. O que ofuscava a alegria da salvação de Davi naquele momento era o pecado. O pecado que ele cometeu com Batseba. E muitos cristãos perderam a alegria da salvação por estarem lidando também com o pecado, com culpa, com dificuldade em relação às suas falhas. A lidar com as suas dificuldades de obedecer ao Senhor e a sua palavra. Mas não apenas a luta contra o pecado pode roubar de nós a alegria da salvação. As frustrações da vida, estagnação, crescimento espiritual, amadurecimento na fé, ou até mesmo estagnação e dificuldade na sua vida profissional, sentimental. Pode ofuscar de você a alegria, satisfação em Deus. Mas um texto como esse mostra, meus irmãos, que nós temos alegria, verdadeira alegria, pela restauração que nós já recebemos.
a salvação em Cristo Jesus. Independente de qualquer situação que você esteja vivendo, olhando para trás nesse momento, olhando para a sua história, você pode encontrar diversos motivos para se alegrar, sorrir e regozijar no Senhor. Aliás, não é nem mesmo a sua história, mas o que aconteceu há 2000 anos atrás, que ele fez, na grande obra de restauração que ele conquistou os seus filhos, os seus eleitos. Há um clássico cristão chamado Peregrino. Logo no início, o peregrino está carregando um fardo muito pesado por causa do seu pecado. E ele então se encontra com a cruz. Ele olha para a cruz. E no momento em que ele olha para a cruz, o seu fardo cai das suas costas. Naquele momento, então, ele recebe muita alegria e paz no seu coração. Meus irmãos, nós temos essa alegria, nós temos essa paz. Olhando para aquilo que Jesus fez por nós, para aquilo que Deus fez por nós, ele restaurou a nossa sorte e nós ficamos como sonha. Essa é a primeira verdade que nós encontramos aqui. Você pode se alegrar no Senhor, você deve se alegrar no Senhor pela restauração que ele já fez. A segunda coisa que nós encontramos nesse texto é: você pode se encontrar alegria no Senhor aguardando a restauração que ele fará. Restauração futura. Se você observar agora os versos 4, do verso 4 ao verso 6, há uma mudança drástica no texto aqui, porque do verso 1 até o verso 3, todos os verbos que nós lemos aqui estavam no passado. Ele restaurou, ele encheu, ele fez. E agora no verso 4 nós temos uma súplica, um clamor, um imperativo: restaura, Senhor. E nos versos seguintes, todos os verbos estarão no futuro. Ceifarão, voltará. Perceba isso. E é bom lembrar que nós estamos lendo um salmo. Então isso é uma poesia. E às vezes o autor usa de diversos recursos poéticos para nos fazer pensar em coisas que estão além do texto, além das palavras. E esse é um salmo muito difícil de traduzir, porque nessa primeira seção, onde todas as palavras estão traduzidas no passado, existem verbos aqui no futuro. De maneira que muitos comentaristas, e até a Ara, aponta que é uma questão meramente interpretativa dizer se esse verbo está no futuro ou no passado. Mas quem sabe, meus irmãos, o autor não queira deixar em nós a seguinte tensão: já aconteceu ou ainda vai acontecer? O Senhor já restaurou a nossa sorte ou ele ainda vai restaurar? Porque nós lemos aqui que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Mas veja comigo o verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Ora, o Senhor já não restaurou, por que o salmista está pedindo de novo restauração? Certamente porque a restauração começou. Eles já foram restaurados. E como nós estudamos aqui algumas vezes na nossa lição, já, mas ainda não. Não foram plenamente restaurados. Quando Deus libertou o povo de Judá, eles começaram então a construir o templo, a construir os muros, mas logo de imediato, pouco tempo depois, já veio a dificuldade. Dificuldade para construir o templo, dificuldade para reconstruir os muros, vieram opositores como Sambalate e Tobias. Os profetas tinham que se levantar por diversas vezes dizendo para o povo voltar a reconstruir o templo, porque eles paravam. Eles começavam a fazer as suas próprias coisas, encontravam dificuldade de recursos, materiais. Portanto, Deus havia, de fato, restaurado, mas ainda não plenamente. Ainda faltava muita coisa, ainda faltava muito trabalho pela frente. Por isso, restaura-nos, Senhor. Restaura-nos plenamente. E essa deve ser a perspectiva correta, a nossa perspectiva correta da nossa peregrinação. Porque, de fato, meus irmãos, nós podemos olhar para o passado, olhar para aquilo que Cristo já fez e nos alegrar, regozijar. Já somos salvos. A restauração já começou em nós. Mas nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos vivendo no mundo de dificuldade, de tribulação, de oposição, de Satanás, do pecado, do mundo. Ainda passando por diversas dificuldades e sofrimentos, nós ainda estamos aqui. Nós somos peregrinos, somos forasteiros.
E essa deve ser a nossa perspectiva. Nós já temos motivos de sobra para nos alegrar, regozijar, mas vivemos muitas dificuldades. Foi difícil para o povo de Israel depois da libertação, as oposições vieram, como eu disse, mas agora o salmista pede: restaura-nos, Senhor, restaura a nossa sorte. E ele usa duas ilustrações aqui muito interessantes. A primeira é: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Não sei se os irmãos já viram, o Negueb é uma região muito árida, desértica, e por muito tempo ali não cresce nenhuma planta, nenhuma vegetação. A maior parte do ano ali é árido, desértico. Mas em alguma época do ano, as chuvas que acontecem no sul do deserto de Israel começam então a regar a terra e enchem os lençóis freáticos daquela região. E de repente mesmo, existem vídeos na internet, você pode procurar por isso. Esses lençóis freáticos, eles encontram buracos na terra e essa água começa a jorrar no Negueb. E ali aquelas águas começam a correr pelos rios, pelas torrentes do Negueb. E em poucos dias aquele cenário de deserto, de sequidão, começa a mudar. Começa a crescer plantas e uma vegetação maravilhosa ali, a paisagem muda de uma hora para outra, de repente, por causa da água fresca que vem dos lençóis freáticos do Negueb. Veja então o que o salmista está pedindo aqui. Restaura, Senhor, a nossa sorte de maneira repentina, maravilhosa, milagrosa, como acontece no Negueb, como acontece na região desértica do Negueb. Porque, meus irmãos, quando nós estamos passando por momentos difíceis, de dificuldade, essa é a nossa oração. Restaura a nossa sorte, Senhor. Venha a nosso favor. Aliás, a nossa oração é Maranata. Como bom seria, Senhor, se tu voltasses hoje. Quem dera, Senhor, tu rasgasses os céus e viesse hoje. Ora, meus irmãos, e eu quero dizer que não seria nada mal que fosse de fato hoje. Seria muito bom que fosse hoje. Nós queremos essa restauração, porque esse texto, na verdade, meus irmãos, fala dessa grande restauração que nós estamos aguardando. Que será plena, que será efetiva, mas não será aqui. E nós clamamos: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Faça isso, Senhor, imediatamente, milagrosamente. Então o salmista nos fala de um outro tipo de restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Porque pode ser rápido, como as torrentes do Negueb. Pode ser bem devagarzinho. Semeando com lágrimas, pouquíssima água. Uma coisa era o povo de Israel ver o Negueb sendo restaurado em poucos dias. Outra coisa é a imagem de um agricultor semeando a terra com as suas lágrimas, bem devagar. Sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes. Isso nos fala, meus irmãos, que nós passamos por esse processo de restauração, e o contraste aqui nós podemos, meus irmãos, experimentar às vezes essa restauração, essa libertação de maneira imediata, de maneira rápida, mas geralmente, meus irmãos, o seu processo é lento, paulatino, e esse é o processo que nós estamos esperando e aguardando agora. Deus pode voltar, Cristo pode voltar, pode não voltar agora. E nós continuaremos aqui, peregrinando, nessa terra de dificuldade e sofrimento. Peregrinando, semeando com lágrimas. Mas o final desse salmo nos dá uma certeza. E aqui é a fonte da nossa alegria, a fonte do nosso contentamento. Porque os que semeiam com lágrima ceifarão com júbilo. Os que andam chorando e semeando, voltarão com júbilo trazendo os seus feixes. Essa é uma realidade, uma verdade. Nós podemos ter a certeza de que nós, de fato, colheremos os nossos feixes e que nós teremos a vitória em Cristo.
E é isso que deve nos alegrar, meus irmãos, nesse mundo de aflição e de dificuldade. Essa peregrinação que nós estamos fazendo até a terra prometida. Essa peregrinação que nós estamos fazendo até a Nova Jerusalém. Ainda que com muita dificuldade e sofrimento, nós temos a certeza que nós alcançaremos essa vitória, não por nós, mas pelo nosso restaurador. Quem nos restaurou foi Cristo. Os puritanos possuíam uma mentalidade peregrina. Eles falavam a respeito da perspectiva dos dois mundos, que era necessário viver olhando para este mundo, vendo aqui, mas com os olhos fitos na eternidade. O problema, meus irmãos, é que a maioria dos cristãos hoje vivem ancorados com os olhos no chão, nessa terra. Expectativas apenas aqui. O motivo da sua falta de alegria, a sua tristeza, é simplesmente porque estão olhando para essa terra, que se parece com a Babilônia. Esse texto nos convida a olhar para a eternidade. E a nos alegrar e experimentar, inclusive, a alegria, o gozo e a vida que nós teremos lá. Porque nós já podemos experimentar os nossos olhos sendo enxugados quando nós choramos. Nós já podemos experimentar alegria, vislumbres de alegria, não plenamente, já, mas ainda não. Mas nós já podemos experimentar isso hoje. Onde você tem olhado? Para este mundo, que se parece com a Babilônia, ou para a Nova Jerusalém? O autor dos Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desanimando em vossa alma. Se olhar para Cristo, se você manter os seus olhos fixos em Cristo, você não vai se fatigar, você não vai se cansar e você vai se manter certamente alegre o tempo todo. O segredo de se manter alegre é olhar para a eternidade, olhar para o céu, essa realidade. Que dia será esse, meu irmão? O dia da nossa plena restauração. Nós ainda não estamos lá, mas a pergunta que eu quero fazer para você é: você é feliz? Você é alegre? Independente das circunstâncias? Como um peregrino, você é feliz? Você pode experimentar verdadeira alegria, olhando para as coisas que Deus fez por você, se alegrando na salvação. Você pode, meu irmão, encontrar alegria olhando para as coisas que Deus fará por você na eternidade. Restauração plena e perfeita. Façamos isso para a honra e para a glória de Deus e que Ele nos ajude.